Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 31 de março de 2021, vamos iniciar mais uma aula de recursos humanos. Nós vamos dar continuidade aqui a nossa quarta apostila, falando sobre a solução de problemas setoriais. Ainda estamos dentro do módulo de planejamento estratégico de recursos humanos e nós estamos falando agora um pouco sobre essa solução de problemas dentro das empresas, algumas ferramentas para solucionar problemas. Nós falamos na aula de ontem aí sobre algumas e hoje nós vamos dar continuidade. Aqui. Página de número 5, facilitando resolução de problema em equipe, certo? Nós temos dinâmica em equipe pode ser muito potentes para a resolução de problemas. Quer dizer, vamos tentar trabalhar a dinâmica dentro da equipe para tentar solucionar problemas. Pessoal, problemas para serem resolvidos não é muito fácil. Primeiro, as pessoas têm que estar conscientes dos problemas e consciente do que se pode fazer para resolver os problemas. Então, o maior problema de se resolver o problema é a falta de conhecimento e de consciência do problema. A partir do momento que nós reconhecemos o problema, que nós entendemos o problema, aí fica mais fácil resolvê-lo. Mas para isso é preciso fazer algumas dinâmicas dentro da equipe para que as pessoas entendam o problema. Não é fácil. Às vezes a gente está com um problema para resolver e a gente fica tentando entender, né? Quer dizer, fica tentando resolver sem entender o problema. E aí não consegue, não consegue, as coisas cada vez ficam mais complicadas. Mas se a gente parar um pouquinho e tentar entender o problema, só um exemplo. Nós estamos tendo um problema dentro da equipe, falta de comprometimento de alguns colaboradores dentro da equipe. Mas por que esse colaborador não está tendo esse compromisso com a equipe e com o trabalho dele? Às vezes eu estou culpando a pessoa por ela não estar tendo compromisso, mas eu não quero saber dessa pessoa o que está acontecendo com ela para que ela não está tendo compromisso. Então vamos tentar entender essa pessoa, por que isso está acontecendo. Será que não é porque eu estou oprimindo essa pessoa? Talvez algum membro da equipe está oprimindo essa pessoa a ponto dessa pessoa estar se desligando do grupo. Ela se excluiu por conta de opressão de outra pessoa, por conta de divergências de informações, por conta de divergências de posições, de conhecimentos. Então nós precisamos entender qual é o problema. Se eu não entendo o problema, se eu não sei qual é o problema, não tem como eu resolver esse problema. Então é importante a gente saber, né, tentar entender esse problema para ser resolvido. Aí quando a gente fala das dinâmicas em grupo, a gente consegue, com as dinâmicas, encontrar alguns problemas e tentar resolvê-los da melhor maneira possível. Nós temos aqui algumas técnicas, eu até quero falar sobre algumas aqui. Estabeleça legitimidade. Antes de sair falando o que deve ser feito para reavaliar os problemas, crie a segurança necessária para prover essa mudança. Conte, por exemplo, uma anedota com o que oferecemos acima, que ilustra a sutileza da reformulação do problema e assim convença, os seus funcionários a pensarem com lógica e reflexão, ao invés de apenas
intuição. Aqui nós temos o 2, prova a intensidade, prova a diversidade. Experters são sempre grandes contribuidores aos nossos problemas. Mas as pessoas de fora, sem vieses e cacoetes, podem trazer perspectivas novas que multipliquem a criatividade do time. As pessoas de fora servem o propósito de estimular a equipe a pensar diferente. Também é crucial escolher alguém que se sinta confortável em falar abertamente sem restrições, ao menos menos inibido por estruturas essa pessoa for, mas ela está propensa para surgir ideias inovadoras. Defina bem o problema. Tenha certeza de que todos entendem plenamente qual é o problema a ser resolvido. Uma dinâmica interessante é pedir a todos que escrevam em uma folha de papel qual é o problema a ser resolvido. Uma leitura dos resultados mostrará muito provavelmente como são diversas as opiniões e os entendimentos. Use esse processo para definir a percepção do grupo. Então, essa definição do problema é algo muito importante. Qual é o problema que nós estamos tentando para resolver? Vamos definir esse problema? Vamos procurar uma medida de solução para esse problema? Vamos primeiro definir o problema, para depois solucioná-lo. Considere as diferentes categorias. Entenda que tipo de problema a organização está encontrando. Não designe suas reflexões apenas à área de pauta. Reflita também sobre os diferentes componentes entrelaçados no processo e com eles podem ser permitentes à compreensão da situação. Vamos aqui. Análise de exceções. Olhe para instâncias nas quais o problema não ocorreu ou ocorreu muito. Avalie o que era comum diferente às situações. Questione aos membros envolvidos e tente alcançar alguma conclusão do que estava funcionando e como repetir ou mudar a fórmula. Conduza boas discussões. É importante gerir as emoções dos funcionários e fazem com que ninguém sinta-se pessoalmente atacado. Tente manter uma dinâmica de crítica construtiva a todo momento, desassociado ao lado pessoal dos funcionários e focado apenas na construtividade. Então, pessoal, é sempre importante conduzir essas reuniões de solução de problema com muita responsabilidade, fazendo com que todas as pessoas participantes dessa reunião se sintam bem. Em toda reunião de grupo, a gente precisa expressar o nosso conhecimento, o nosso ponto de vista, mas não desprezar o conhecimento e o ponto de vista de outras pessoas que participam do grupo. Nós temos que, às vezes, mostrar que algo pode ser melhor se a gente fizer da forma X, mas eu tenho que ouvir também os meus companheiros, as pessoas que fazem parte do grupo, não atacando. Posso até fazer alguma crítica construtiva de forma que não prejudique o meu colega que está comigo na equipe, certo?
Então isso é muito bom, quando a gente consegue conduzir com boas ideias, a gente consegue chegar num bom senso bacana, sem ofensas, né, a um ou a outro integrante do grupo, por conta de divergência de intelectualidade. Isso é normal. Questione o objetivo. Entenda o objetivo de cada um dos selecionadores de problemas e desafie suas perspectivas. Entenda detalhadamente por que a equipe está abordando o problema atual e tente entender a cognição de cada membro envolvido. Busque compreender como eles enxergam a materialização das soluções, as quais podem ser as limitações, que você entenda mais profundo a motivação de cada proposta. Com isso, você poderá entender melhor por que as pessoas estão sugerindo o que elas estão sugerindo. Resolver problema em equipe pode ser um trabalho penoso e requer muita prática. Ao trabalhar mais com esse processo, continue encorajando sua equipe a confiar nele. Esteja preparado, pois vão haver momentos de confusão. O método em si pode ajudar, mas é a prática das soluções que vão ajudar você a entender o que funcionou ou não. Um casamento saudável da teoria com a prática é o que produzirá os melhores resultados. Sempre refletindo muito antes de agir, priorizando a racionalidade ao invés de intuição imediata do momento. Então isso aqui é muito importante, essa questão de utilizar, né, a razão nas tomadas de decisões importantes. Eu costumo dizer que a pessoa que age com a razão nas tomadas de decisões importantes, na maioria das vezes ela acerta. Não vou dizer que acerta 100%. Nós não somos 100% e hora ou outra a gente tem o risco de errar. Mas quando você usa a razão para resolver certos assuntos, principalmente quando são decisões importantes, você consegue ter melhores resultados, né? Quando a gente age mais pela emoção, pelo calor da emoção, a gente erra mais porque a gente toma decisões que nos trazem às vezes algum desconforto lá na frente. Então é sempre bom a gente pensar 10 vezes antes de tomar uma decisão, a gente se perguntar se essa é a decisão correta, para depois não ter arrependimentos e prejuízos. Aí nós vamos entrar aqui em um outro tema muito legal, né? São 10 dinâmicas de resolução de conflitos. Aí nós temos a dinâmica de resolução de conflitos, coloca a situação de conflito, a situação em que o conflito aparece ou o seu objetivo é a análise e a resolução de um aspecto de conflito, como a comunicação entre os diferentes membros do grupo, promovendo empatia para ver o conflito, caso contrário, e etc. Essas dinâmicas são amplamente utilizadas no setor educacional do trabalho, com crianças, adolescentes. Eles são um ótimo recurso educacionais e alimentam seu espírito crítico. Então vamos conhecer aqui algumas dinâmicas de resolução de problemas. Então, uma dinâmica de resolução de conflitos coloca situações em que o conflito aparece ou o seu objetivo é a análise e ou resolução de um aspecto de conflito, com uma comunicação entre os diferentes membros do grupo. Então vamos dar uma analisada. Além disso, eles podem ser usados em outros contextos, como trabalhar com minorias sociais ou setores de negócio,
Aqui estão 10 dinâmicas, nós vamos estar vendo sobre elas. Também pode estar interessado nessa dinâmica de integração de grupos. Então vamos lá. Na primeira aqui nós temos motivação pessoal e o seu objetivo. Nós temos a letra A, demonstre como cada pessoa tem um conjunto diferente de motivações que as outras. Aprenda a entender a opinião dos demais colegas de classe, mesmo que ela não seja a mesma e seja totalmente contrária. Isso aqui é muito importante, muito importante. Muitas pessoas, elas têm pensamentos diferentes, objetivos diferentes. Quando nós falamos aqui do primeiro objetivo, é um conjunto de motivações diferente das outras pessoas. Tem pessoas que são motivadas e outros nem tanto. Então a gente tem que respeitar aquelas pessoas que são motivadas, bem como aquelas que não são motivadas. Isso é uma regra para se dar bem em sociedade. Aprenda a entender a opinião dos demais colegas de classe. Entender a opinião deles não quer dizer que eu concorde, mas eu tenho que saber entender. E eles também, da mesma forma, né, têm que respeitar as decisões, as opiniões. Se nós não respeitarmos as opiniões uns dos outros, nós vamos entrar em colapso, nós não vamos conseguir sobreviver dentro de uma sociedade. Né? Então, a gente precisa respeitar as opiniões dos outros. Nós vamos falar aqui dessa motivação pessoal, nós falamos aqui da letra A e letra B. Se a gente não respeitar essas opiniões alheias, nós não vamos conseguir. Aqui nós temos tempo necessário, aproximadamente 40 minutos, tamanho do grupo, tamanho médio do grupo, máximo 30 pessoas, local amplo, espaço qual 2 círculos concêntricos podem ser formados, material necessário, nenhum em particular. Aí nós temos aqui o passo a seguir. Aí nós vamos aprender aqui agora como fazer essa dinâmica. O dinamizador pede que cerca de 6 ou 7 pessoas sejam voluntárias para realizar a atividade. É muito importante que o grupo esteja motivado para ser quem decide ser voluntário. Então é muito importante essa questão do grupo ser voluntário, as pessoas do grupo ser voluntárias para essa atividade. Ele pede que eles se sentem em círculo para que todos possam ver o seu rosto, seus rostos, né? Em seguida, seus colegas de classe formarão outro círculo ao seu redor para que possam ouvi-los bem. O dinamizador apresentará um tópico de debate. Pode ser uma situação conflituosa que tenha ocorrido nesse grupo ou que tenha gerado algum tipo de tensão ou inventada. Voluntários debatem a situação. Avaliação. Quando os voluntários terminarem a conversa, será realizada uma discussão com todo o grupo no qual os seguintes fatores serão analisados. Por que os voluntários se ofereceram para sair e por que os seus colegas não? Qual foi a sua motivação para a atividade? Como se sentiram quando sua opinião não coincidiu com o restante dos seus parceiros? Houve respeito entre opiniões diferentes? Eles simpatizaram com seus colegas? Alguém mudou de ponto de vista depois de ouvir outras pessoas? Aí nós temos aqui, observação. Durante o debate aqui na avaliação, é muito importante que o dinamizador saiba como conduzi-los adequadamente, que o assunto não seja alterado ou seja violento ou negativo. Então isso aqui é muito importante, quem vai conduzir essa dinâmica, tentar
não deixar que os ânimos fiquem muito alterados, conduzir isso aqui de forma bem responsável para poder chegar a uma conclusão legal no final dessa dinâmica, certo? Aí nós vamos concluindo essa aula de hoje por aqui. Desejo a vocês uma boa aula. As atividades vão estar disponíveis na plataforma. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês.